1º de junho do ano de 2026, primeiro dia do novo mês, uma nova etapa. Sejam todos bem-vindos ao tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Segunda-feira, Salmo 119. Princípios para o viver cristão. Estamos na porção do Salmo 119, nos versículos 25 a 32. Princípios para o viver cristão. 10 questões, 10 perguntas. E vamos continuar com essas perguntas a respeito desta porção do Salmo 119, da letra hebraica, do alfabeto hebraico, Dalet. 19h55 é o nosso horário, é o nosso tempo da chegada para as apresentações do programa Comunicações da Palavra, que já começou. E o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também, porque o Edilson Bazaga chega sempre para cantar para a gente. Levo a minha espada. Uma longa estrada, onde eu sei que vale a pena andar. Comigo, levo a minha espada. Com Jesus, lá eu vou me encontrar. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei o meu Jesus. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei o meu Jesus. Vou seguindo uma longa estrada, onde eu sei que vale a pena andar. Comigo, levo a minha espada, e com Jesus, aí eu vou me encontrar. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei o meu Jesus. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei o meu Jesus. Vou seguindo a estrada, onde eu sei que vale a pena andar. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei o meu Jesus. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei o meu Jesus. Meu destino é Jerusalém, onde encontrarei o meu Jesus. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei o meu Jesus. Edilson Basaglia, levo a minha espada, é a música, temática das nossas noites de segunda-feira, quando então temos a apresentação dos princípios para o viver cristão, no Salmo 119.
19. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Continue conosco até as 20h30. Das 19h55 às 20h30, nós temos o tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Alessandra Alves já nos encontrou e outros mais nós desejamos que também nos encontrem. Leitura do Salmo 119, dos versículos 25 a 32. Nós já estamos quase atravessando esse trecho da palavra, mas é importante essa convivência através de algumas questões que nós temos para serem apresentadas. A minha alma está abatida até o pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma se abate de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Tenho escolhido o caminho da verdade, os teus juízos tenho posto diante de mim. Tenho me apegado aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Nós temos algumas considerações neste salmo, dos versos 25 a 32. Já apresentei dessas 10 considerações no último programa 5, trazendo então princípios para o viver cristão na compreensão da palavra de Deus. Princípios que tornam-se como remédio para a alma. Arrependimento sincero, decisão consciente pela verdade e dependência da graça formam a base do nosso devocional. Eu vou apenas apresentar as perguntas, já recebemos a compreensão, já falamos sobre elas. Essa expressão, o significado dessa expressão, a minha alma está apegada ao pó. Já trabalhamos essa compreensão. Qual deve ser a primeira atitude do cristão diante do sofrimento? Versículo 26 traz essa resposta. Já tratamos também porque o salmista pede para ser ensinado mesmo em meio à dor. Também o versículo 26 trazendo essa compreensão para nós, já falamos sobre isso. Como a meditação nas escrituras auxilia o viver cristão, tá? Já falamos sobre isso. Se você perdeu, é só buscar o vídeo que você vai encontrar. E paramos na quinta consideração, qual é o antídoto ou remédio bíblico para a tristeza e o abatimento. Aí nós temos então no versículo 28 a resposta para esta consideração, para esta pergunta. Eu vou para a sexta nesse momento, quando são 20h04. A sexta pergunta, aqui no meu papel: como o crente, ou diríamos o homem e mulher de Deus, deve se proteger do caminho da falsidade? Se você tiver que lidar com qualquer item, você prefere lidar com o verdadeiro. Ninguém quer pegar uma nota falsa de dinheiro. Mas muitas pessoas já pegaram uma nota falsa de dinheiro. Eu confesso para você que quando eu vou ao supermercado, eu fico até constrangido de pagar com dinheiro. Porque você dá a nota para a moça do caixa, e ela tem no caixa ali, pelo menos no supermercado que eu vou, eles têm algo que eles colocam a nota diante de uma luz para ter a confirmação se a nota é verdadeira. Eu já faço uma outra observação minha, para
saber se é verdadeiro ou não. Mas ainda assim, corre-se o risco de você pegar uma nota falsa. Mas quando você vai pagar com cartão, aí já é outra situação, né? Parece que transmite mais segurança. É essa impressão que você tem quando você paga com cartão de débito ou crédito. Essa impressão que você tem hoje, embora temos que observar que dinheiro ou pagamento em espécie vale mais. Na hora de dar o desconto, vale mais. Como você e eu devemos nos proteger do caminho da falsidade? Vamos dar uma olhadinha no versículo 29. Desvia de mim o caminho da falsidade, concede-me piedosamente a tua lei. Como é que o salmista deseja ser protegido do caminho da falsidade? O que ele faz aqui no versículo 29? O que ele está nos mostrando aqui no versículo 29, quando ele diz assim: desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei? É ou não é uma petição que o salmista faz ao Senhor? Claro que é. Ele está pedindo. Então como é que eu e você devemos nos proteger do caminho da falsidade? Devemos então pedir a Deus que nos desvie do engano, nos ajude a aprender a sua lei. Você compreendeu? Entendeu? Temos que pedir. E a Bíblia diz: pedir, dar-se-vos-á. Então nós vamos orar a Deus: desvie de mim o caminho da falsidade, do engano, da mentira. Como é bom quando você lida com a pessoa sincera, verdadeira, que lida com você falando a verdade, com amor, mas falando a verdade. Tá? Isso, do versículo 29, reforça o quê? Reforça um princípio. Porque quando você lida com o verdadeiro, você entra no terreno da pureza, da santidade, onde a vida do cristão deve ser separada das mentiras do mundo e orientada pela verdade inerrante. Falar a verdade. É triste naqueles lares em que, quando alguém é procurado, a pessoa diz, pode ser o pai de família, né, o chefe da casa. Eu tenho uma ilustração verídica, verdadeira, que aconteceu há muitos anos. Alguém chegou na casa procurando o indivíduo, e ele mandou a filha dele falar que ele não estava. E a filha chegou lá e disse: meu pai mandou falar que ele não está. Ela falou a verdade. Ela falou a verdade. E é ruim isso, quando a pessoa não quer atender, ou então manda dizer que não está quando está. Isso é ruim, é agir com a mentira. Então, pede a Deus, tem que pedir. A maneira de você se proteger do caminho da falsidade é pedindo a Deus. O duro é quando esse caminho da falsidade é uma igreja que você está frequentando, ou um lugar que você está se reunindo. Imagine só quantas pessoas estão em igrejas, que são igrejas praticando exploração em nome da religião. Isso é terrível, visando apenas dinheiro, materialismo. Há igrejas hoje existindo especificamente para um sistema. Isso é terrível. Com ensinos falsos, com ensinos enganosos, com ensinos de exploração, de corrupção. Tem? Claro que tem. Uma fachadinha ali da verdade. Parece uma fachada bonita, mas não tem verdade. São lobos em peles de ovelhas.
Quer dizer, não são pastores, são mercenários. O mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. O objetivo deles é dinheiro. Vendem tudo. Folhinha não sei da onde, pedrinha não sei da onde, participa disso, daquilo, campanha aqui, acolá e outro lado. É terrível. Existe. Como você deve se proteger do caminho da falsidade? De acordo com o versículo 29, você vai pedir a Deus: Deus, desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Meu amado, eu sempre quero correr, eu quero ir para a sétima pergunta, para a sétima consideração. Entenda, nós devemos ter um relacionamento íntimo com Deus. Devemos ter um relacionamento em que Deus é o nosso tudo. É o nosso Pai Celestial, é o nosso Deus do impossível, nosso melhor amigo. Como Abraão relacionava com Deus, como Moisés. Eu costumo dizer que as pessoas nunca foram, não são e nunca serão insubstituíveis, incapazes de serem substituídas. Não são insubstituíveis, mas são únicas. Únicas. Olha para a sua impressão digital. Glória a Deus. As maravilhas de Deus. Quando você olha para a sua mão, ser como esse aqui, somos únicos. Podemos ser até parecidos, tá? Mas somos únicos. Só teve um Moisés, com aquela impressão digital, um Jacó, um José. Podemos até ser parecidos, podemos até ter os mesmos desejos, as mesmas inclinações, as mesmas aspirações, até os sonhos parecidos, mas tem algo que nos destaca, nos torna únicos. E como é lindo saber que Deus é quem é responsável, está aqui, a manifestação do poder criador de Deus. Ninguém tem igual. Você sabe que algumas empresas, acho que a maioria das empresas hoje trabalham com reconhecimento facial. A minha, na qual eu trabalho, tem esse sistema. Tanto é, tem uma história tão interessante para contar para você, se eu conseguir fazer isso. O que é o reconhecimento facial? Você chegar, coloca o rosto ali, e aí o aparelho então vai mostrar a sua foto e reconhecer a sua facial. E você está liberado, então ali a partir daquele momento começa a registrar a sua entrada e depois vai vir a sua saída da empresa. É assim que é registrado, daqui eu trabalho assim. Agora teve um dia, por exemplo, deixa eu falar primeiro dos gêmeos. Depois eu falo do que aconteceu. Só que a impressão facial, segundo eu pesquisei, ela não consegue distinguir, separar quando se trata de gêmeos. É interessante isso. Então o sistema ainda é com falhas, com essa, nós diríamos assim, com esse detalhe. Agora veja bem o que aconteceu comigo. Eu tenho alergia à pulga. E aí veio para casa uma nova integrante da família dos felinos. Você está entendendo o que é? É uma nova integrante e estava com pulga.
E eu fui acometido por algumas pulgas que me picaram. E eu tenho reação alérgica. Um dia eu acordei, nariz enorme, o olho, sabe, terrível. E essa impressão facial não conseguiu, o aparelho não conseguiu me reconhecer, porque eu estava alterado na minha face. Então é interessante isso. Agora, trazendo para nós, o que eu quero com tudo isso, aqui dentro do Salmo 119, versículo 29. Começando pela impressão digital. É que Deus e você e Deus, e haja um relacionamento íntimo, porque Ele te conhece. Você que talvez não conheça tão bem, e eu também não conheçamos tão bem, o Deus que nós servimos. Então até que a Bíblia nos ordena a conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Vamos falar sobre isso. Conhecer e prosseguir em conhecê-lo um pouco mais, do que nós chamamos de crescimento espiritual. Quando é que termina isso? Só na eternidade. É profundo. É imenso. Muitas vezes nós não entendemos o momento que nós estamos vivendo. Mas Deus vai, nesse quebra-cabeça, Ele tem a imagem exata. A princípio nós não entendemos, mas Deus tem a imagem exata. Agora no versículo 30, o salmista diz assim: tenho escolhido o caminho da verdade, os teus juízos tenho posto diante de mim. E a pergunta é a seguinte: o que significa escolher o caminho da verdade? O Edilson Bazaga tem uma música que tem o título da palavrinha que nós devemos colocar de imediato para essa pergunta. O que significa escolher o caminho da verdade? Tenho escolhido o caminho da verdade, os teus juízos tenho posto diante de mim. O que o salmista está dizendo aqui? O que o salmista fez? O que aconteceu com o salmista aqui no versículo 30? E deve acontecer conosco também, dia a dia. É o que aconteceu com Abacuque. Naquele capítulo 3, versículo 16, quando eu falei lá sobre tomada de... Você lembra? Tomada de... Você tem que fazer uma tomada de decisão. Para quê? A decisão. O salmista toma uma decisão. É uma decisão deliberada, resolvida, consciente. Do quê? De seguir a Deus. Tenho escolhido o caminho da verdade. É uma decisão. Isso traz para nós uma compreensão seguinte: isso se alinha com a responsabilidade humana. Tá, Deus é soberano? Tá, tudo bem. Mas há uma responsabilidade humana, há uma decisão, onde cada cristão é chamado a tomar uma firme resolução de obedecer aos mandamentos divinos diariamente. Você vai tomar uma decisão. Você não vai estar acertando o tempo todo, mas tem que tomar uma decisão. Tomar uma posição. Como Abacuque, lá no 3,16, teve uma tomada de decisão. E na nossa vida nós temos que ter uma tomada de decisão. Agora, entendamos, todo o trecho, esse grupo de versículos, que são em 8 versículos, está tratando do quê? Da fragilidade humana, do momento de fraqueza, abatimento, desânimo, ou seja, um tempo de provação. Mas nesse tempo de provação, de fragilidade, de fraqueza, o salmista desenvolve na palavra que a alma dele está apegada ao pó, mas ele tem
envolvimentos com Deus, com a sua palavra, e estabelece princípios para o seu viver, que é o que nós estamos estudando. Princípios para o viver cristão. Então aqui no versículo 30 é a decisão. Tenho escolhido. Lembra de Josué? Lá em Josué 24:15. Escolhei hoje a quem sirvais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As pessoas têm que tomar uma decisão. Nós apenas temos que motivá-las, impulsioná-las, despertá-las, provocá-las. Mas é você quem vai tomar uma decisão. Diante da sua obediência a Deus e seu compromisso com a palavra dele. Por isso nós aprendemos todos os dias a importância da leitura da palavra, da oração, da meditação, trabalhando a nossa obediência. Então o cristão é chamado a tomar uma firme resolução de obedecer aos mandamentos divinos diariamente, estando sempre sensível ao seu relacionamento, à sua vida com o Senhor, até porque a vida cristã, viver cristão, é uma vida de constante dependência do Senhor. Dependência do Senhor, nós dependemos do Senhor. 20 e 21, a oitava está na semana que vem, e eu tenho aqui na minha pastinha, agora eu vou comer uma camisa para combinar com essa pasta aqui, tá? Eu tenho nessa pasta aqui outro material, ainda nessa porção para a gente finalizar, que é se é semana que vem a outra, mas a gente finaliza logo, tá? Alguém diz assim, não tenha pressa, não estou com pressa não. Nós vamos desenvolvendo o aprendizado. Ah, Dona Joana apareceu. A Dona Joana apareceu. Muito bem, eu vou nesse momento para a oração. Nós temos aquele grupo de pessoas pelas quais estamos orando. Sai daí não, continua conosco aí, viu? Sobe a letra ali, a turma sumiu. Mas vamos orar. E eu agradeço. E você ore por mim também, tá? Eu oro por você, você por mim. E assim nós vamos alcançando a graça de Deus de maneira mútua, né? Oremos. Te agradeço, ó Deus bendito, pela oportunidade e privilégio desse nosso tempo diante desse compromisso que temos a cada dia. Comunicar, divulgar, propagar a palavra do Senhor. Abençoado seja esse nosso tempo com aqueles que estão sendo despertados, convocados, chamados pelo Senhor. Pai bendito, temos orado por nossos amados que se encontram debilitados, enfermos. Sempre temos apresentado a missionária Angélica, sua vida, sua família. Deus, orando pela completa restauração física da tua serva, compromissos que requer a sua diligência e da sua família na obra missionária. Que ela receba a cada instante, a cada momento, uma obra do Deus do impossível. Lembrando também a oração a Dona Maria Cordeiro, Deus, que ela tenha uma aproximação e contato com as boas novas do Evangelho, da propagação desse Evangelho, que é o poder do Deus Altíssimo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oramos também, ó Deus,
pelas missionárias Meire e Celinha lá em Rondônia, pelo fortalecimento, por aquela obra do Deus Altíssimo em suas vidas. Lembrando também o Luiz Antônio, Deus dá-nos portas abertas para o estudo da palavra do Senhor com ele, e conquanto as dores do pâncreas, clamamos a misericórdia e graça do Senhor sobre ele, conquanto a sua família, clamamos em favor da oportunidade para testificar com a sua família sobre Jesus Cristo, bendito e eterno Salvador. Oro pela irmã Inês em Ribeirão Preto, Deus, que ela tenha a manifestação da graça do Senhor na sua vida a cada dia, misericórdia, aguardando esse momento da cirurgia que ela está esperando já por algum tempo, mas que logo em breve queremos crer, exercitar a nossa confiança, que essa porta será aberta pelo Senhor. Ó Deus, oramos pela irmã Cláudia, suas atividades, ouvir que ela está na academia, que ela possa se esforçar cada vez mais, reconhecer a sua jornada, a sua caminhada, debaixo da direção do Senhor. Paulo Napolitano, Deus, eu oro porque o pulmão dele está comprometido, mas queremos que o coração dele conheça a verdade sobre Jesus. A dona Adriele, a sua filha Maria Alice, a Alessandra Alves nos fez saber desse pedido. Oramos, Pai, pela providência do Senhor. Oramos também pela dona Suveli, a direção e obra do Senhor sobre a sua saúde, sua família, ó Deus, que ela alcance a graça do Senhor, e a direção e a obra, e conheça nesse momento, tanto ela como a família, o propósito do agir do Senhor. Pai Todo-Poder, oramos também pela Luana, a petição da irmã Rosângela, como também os familiares da irmã Rosângela, o curso que a irmã Rosângela está fazendo, dá-lhe sabedoria, Deus. Abra o entendimento. Eu oro também nesta noite pela salvação dos meus sobrinhos, Júlio, Jaqueline e João Henrique, da minha irmã Ângela. Fortalecimento espiritual das minhas irmãs Tiana e Fátima, Deus. Também em missões, Deus, o pastor Albertino, lá em Moçambique. Use ele poderosamente, Deus, e dá-lhe o fortalecimento que ele necessita. Nos prepare, Deus, para participar com ele, ofertando para o seu ministério naquele país, Deus. Oro também nesse momento, Senhor Deus, colocando no altar do Senhor os nossos amados que nos acompanham, que a gente não tem condições de saber quem são, mas que haja uma obra do Senhor em suas vidas. Por tudo dou graças, orando nesse momento, no nome bendito e precioso do Senhor Jesus. Amém. 2028. É interessante, né? 2028. Vamos para a bênção araônica. Já dizer que amanhã, terça-feira do profeta Abacuque, quarta-feira tem arquivo missionário, quinta destaque evangelístico. Estamos falando sobre Lídia, a vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que foi para a cidade de Filipos, onde conheceu o apóstolo Paulo e providencialmente veio ao conhecimento também da pregação do Evangelho, das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Sexta-feira nós temos concurso Academia Bíblica, no estudo do Evangelho de João a respeito da divindade de Jesus. Sábado eu tenho descanso, as minhas reuniões, e domingo nós temos o tempo de ensino, pregação da palavra, às 19h30, numa transmissão pelo Facebook. Comunicações da palavra de segunda a sexta, das 19h55 às 20h30. E todo o trabalho feito pelo Facebook torna-se um vídeo
no canal no YouTube. Pastor João Francisco, Igreja Bíblica de Barretos. 20 e 30, vou abençoar a única aí. Pode começar a subir aí as curtidas e coraçõezinhos. Não é, Felipe? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ok, tchau gente, até amanhã. Debaixo da graça e misericórdia do Senhor, tenham todos uma ótima noite. 20 e 30, tô partindo. Tchau, tchau.